Em 3 pregações passadas, eu falei sobre o que eu via como as principais ou como grandes diferenças entre o crente e o não crente. Entre o homem natural, que como a Bíblia chama qualquer ser humano que vem ao mundo e que não passou ainda por nenhuma transformação espiritual. Ele, já comentei que ele nasce morto espiritualmente. Essa seria a primeira diferença. Enquanto que aquele que tem Cristo é vivo espiritualmente. Passou a ser vivo espiritualmente. Segunda diferença, o não crente é um obstinado. Ele insiste em ofender a Deus de uma forma não arrependida. O crente passou por um processo de arrependimento sincero, profundo. Terceiro, o não crente é devedor a Deus. O crente foi perdoado de uma vez por todas. Quarto, o não crente é escravo, escravo do diabo e do próprio pecado que nele a pessoa habita. O crente foi libertado do diabo e do pecado. Expliquei cada parte desta detalhadamente. O não crente é inimigo de Deus. O crente está em paz com Deus. É amigo de Deus. E por iniciativa do próprio Deus. Por fim, falei que o não crente é condenado. E o crente, por outro lado, foi absolvido. Espero hoje comentar mais 3 itens e encerrar, então, esta pequena série. O não crente, que seria o 7º ponto, ele é sem esperança. Vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Antes de ler, deixe-me lembrar, como eu já fiz nas mensagens anteriores, que o crente que está ouvindo isso, não pense assim. O que caracteriza o não crente, o não salvo em Cristo, não me importa muito, porque eu já passei desta fase, graças a Deus, já não me toca. Então, vou concentrar na parte que fala daquele que é crente, que eu também já conheço várias características, mas tudo bem, vou aprendendo mais e tal. Quero sugerir que não pense assim, não. É que a parte que descreve o que não é crente, ele lhe toca, sim, muito. Primeiro, obviamente, para lhe lembrar quem você era. E de onde é que você escapou. Sempre é bom lembrar isso. Segundo, talvez mais importante do que isso, não sei se é mais importante, mas tão quanto, no mínimo, você precisa estar muito bem lembrado dessas coisas para poder anunciar, falar para os que estão nessa desesperada situação de perdição espiritual. Como você era, você estava um dia, não estava? Estava. Alguém teve pena de você, misericórdia de você, orou por você, pensou em você, falou com você, ouviu, recebeu umas patadas de você, desculpe a expressão, uns trancas. Provavelmente não quiseram ouvir, foram duros com você, ou lhe desprezaram, eu não sei.
Mas o fato é que pessoas se preocuparam com você e falaram. E hoje é muito gostoso você poder dizer: hoje eu sou um salvo, estou na condição de salvo. Essa parte de não salvo até já passou da minha vida. É verdade. Mas passou porque Deus utilizou pessoas para lhe carregarem nos braços, até lhe colocarem na frente do Senhor Jesus Cristo. Você tem levado alguém nos braços? Você tem procurado falar para aqueles que ainda estão na situação, repito, desesperada, desgraçada, de alguém que não tem Cristo, que está cortado de Deus da maneira como nasceu, como já expliquei na primeira pregação desta série? Então, eu gostaria que o apelo evangelístico fosse grande ao seu coração e tocasse o seu coração. Para quem você está falando dessas coisas, dizendo, não é agradável dizer você é perdido, você é morto espiritual, você é escravo do diabo. Eu acho que não tem coisas mais desagradáveis para se dizer para um ser humano do que essas 6 que eu acabei de dizer, fora as 3 que ainda vou comentar hoje, se Deus quiser. É muito ruim dizer isto, no sentido que é desagradável, é duro, e muitos não gostam de ouvir não, e não querem ouvir. E acho que você entende isso, porque você já esteve nessa situação. Então, nessas 3 últimas, não pense assim, esse aqui não tem muito a ver comigo. Tem, no mínimo, para você passar, dizer, estar sempre lembrando, para que você possa ajudar outros e também, como já comentei, aumentar a sua gratidão no coração. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, eu vou ler várias passagens hoje, não vou aprofundar em nenhuma delas, apenas vou citá-las como base ao ponto que eu estou querendo falar, explicar. Então, 1 Tessalonicenses 4 e 13 diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Dormem que é facilmente verificável no contexto que morreram. Para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Expressão terrível, sem esperança. Não há algo mais duro de ouvir de um médico do que dizer o doente não tem esperança. É fatídico, é terrível, não tem esperança. O detalhe é que ele está falando de uma falta de esperança para esta vida. Com relação ao alcance da medicina, dos remédios, o que se tem para ele não resolve mais. Passou do ponto em que nós podemos ajudá-lo. É algo daqui. Mas nós dizemos, mas o que há daqui de mais precioso é a vida. E quando o médico diz que não tem esperança, está dizendo que não tem mais esperança da vida aqui. Isso é tudo que a pessoa tem. É não. É não. Quando a Bíblia diz não tem esperança, não está falando de vida aqui nesta terra, não. Está falando de uma dimensão infinitamente vezes maior. Esta vida aqui é composta de alguns anos que passam muito rápido. Então, para quem tem essa vida aqui e agora, e só conhece esta vida aqui e agora, sim, quando o médico diz que não tem esperança, então é tudo. Se eu vou morrer, se acabou tudo que há em mim. Aí é que está. Não é assim. O sem esperança do médico é coisa pequena perto do sem esperança da Bíblia, como nós lemos aqui que muitos não têm esperança. Significa o quê?
que vão passar a eternidade longe de Deus, sofrendo. A Bíblia ensina isso claramente. Sem esperança quanto à vida eterna. O destino de alguém que não passou pelo processo de conversão a Cristo, do exercício de uma fé que recebeu de Deus e exerceu na direção de Cristo, se arrependeu de seus pecados, como já comentei aqui também, nas mensagens passadas, o destino é terrível, é perdição eterna, é inferno. Romanos 6 e 23, e eu vou começar agora a ler uma série de passagens, se você quiser apenas ouvir, tudo bem, eu vou tentar chegar rápido lá e ler logo. Romanos 6 e 23, porque o salário do pecado é a morte. Vamos para o 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, alguém convertido aqui, hein? O fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ora, vida eterna, morte e vida eterna de novo. 2 vezes a expressão vida eterna, nas 2 pontas, e no meio a expressão morte. Essa morte não é a morte física, a tal que o médico diz não tem esperança, vai morrer aqui nesta terra. Não, não. Esta morte aqui é a morte espiritual, que está acompanhada dos 2 lados pela vida eterna. O contexto é óbvio, é abundantemente claro que o assunto é morte eterna. E a Bíblia chama, inclusive, de segunda morte. Em Mateus 11, 23, palavras do Senhor Jesus Cristo, nós lemos assim, Mateus 11 e 23. E você, Cafarnaum, uma cidade, na ocasião, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela, quer dizer, Sodoma, teria permanecido até hoje, o dia de hoje. Sodoma foi destruída por Deus, como vocês sabem, no tempo do Antigo Testamento. Será jogada no inferno. Inferno é a realidade. É um ensino bíblico abundante. Não tem aqui e ali alguma referência esporádica, talvez muito poética e muito alegórica. Não. É um local definido, preparado por Deus para aqueles que morreram da maneira como nasceram, ou seja, sem Deus, sem Cristo, sem fé. Na famosa história do rico e do Lázaro, que eu não vou explicar, mas em Lucas 16, 22 e 23, que é uma passagem falando de bastidores celestiais aqui, celestiais e infernais, porque temos uma conversa entre alguém que estava no céu ao lado de Abraão e outro que estava no inferno. Lucas 16 e 22, essa narrativa de Jesus Cristo não é uma parábola. A pessoa tem nome, ele nunca deu nome às pessoas nas parábolas. Aqui tem nome, Lázaro, o nome do pobre, que tinha sido pobre aqui na terra, que estava no seio de Abraão, depois de morto. O nome dele era Lázaro. Não é uma parábola que Jesus Cristo criou, como ele criou muitas parábolas, vocês sabem disso. Então, é extremamente a ideia sugestivo de que é real. Existiu essa pessoa. E mesmo que não tivesse existido e que fosse uma parábola,
Mas parábolas não são lendas, elas significam algo verdadeiro que tem uma moral, um ensino a ser transmitido, uma verdade para ser colocada. Essa é só uma palavra de Jesus Cristo. Não, vamos estudar a parábola e vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ainda mais quando não é uma parábola, como eu estou dizendo aqui. Então, os dois morreram, um estava no seio de Abraão, significando no lugar de bênçãos, no lugar no céu, e o outro no inferno. Então, aqui no 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Olha o nome do homem aí, do que tinha sido pobre na terra. Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, aí vem o diálogo que eu não vou dar uma vontade muito grande de entrar aqui e explorar, porque é muito bonito isso. Mas vejam, duas localidades, referidas como, dois nomes referidos como locais, em que eles estavam lá. Um foi chamado de seio de Abraão, mostrando a bênção, o agradável do local, e onde é que ele estava, a companhia em que o rico, o Lázaro estava, e o outro, não tem meias palavras não, no inferno, aqui, versículo 23, no inferno, estando em tormentos, e já diz como é que ele estava no inferno, atormentado. Por fim, Marcos 9, 47 e 48, Jesus, numa passagem, sim, aí sim, é que deve ter uma boa dose de figurativa, mas mesmo em figura, é horripilante. O que ele diz aqui? Marcos 9, 47 em diante. Quando ele diz assim, e se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno. Está aí, claramente, sem meias palavras. Aí ele vai descrever, Senhor, fala alguma coisa desse inferno. Isso existe mesmo? Fala de algumas características desse inferno. Pois não. E é o que ele faz no versículo 48, onde, primeira característica do inferno, não lhes morre o verme. Segundo, nem o fogo se apaga. Eu costumo dizer que a gente não tem a menor ideia do que quer dizer exatamente não lhes morre o verme. Que verme é esse? O que é isto exatamente? Mas eu logo emendo, dizendo assim, coisa boa não é. Alguma dúvida? Você quer experimentar? Quer pagar para ver? O que é um verme que não morre? Agora, fogo você sabe o que é. Bem, mas você sabe o que é o verme também, apesar que não se aplica bem literalmente, como eu falei, deve ter algo de metafórico aqui, mas muito ruim. E mesmo o fogo, metafórico ou não, se vai ser um fogo exatamente composto dos elementos químicos hoje e das transformações lá do oxigênio e hidrogênio, etc. e tal, pode ser bem diferente. Mas uma coisa você sabe que o fogo arde muito, não é? Muito. Um dedinho, uma pontinha do dedo, né? Um fósforo aceso é terrível e fica doendo dias. Pois é. Mas passa. Esse fogo aqui nunca morre. Nunca. Então vai ser algo absolutamente terrível. Mas, pastor, o fogo pode não morrer, mas morro eu. De tão ruim que uma pessoa morre queimada, vai ser tão ruim que eu é que morro. Morre não. Você já morreu. Não esqueça disso. Você vai suportar um fogo que não se apaga, que não se extingue. Nem o fogo e nem você. Se aqui houver um incêndio, com meia hora estamos todos mortos, ou muito menos. Vamos embora.
Mas no fogo eterno não vai embora. Você fica sofrendo eternamente. Mas, pastor, minha mente não alcança o tamanho disso. Nem a minha. Mas isso não é para você alcançar, não. Isso é para você acreditar e levar a sério e se apavorar. Você que não é crente no Senhor Jesus Cristo. Pastor, desculpe, o senhor está me deixando aqui muito desconfortável, muito apavorado. Bom, eu não tenho intenção disto. Não tenho prazer nisto. Mas eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou lendo da Bíblia diretamente. Você sabe, você está vendo isso. Então, o efeito que isso vai ter em você é o efeito que terá. Né? Mas não é para lhe atacar ou para lhe criticar. Não. Fizeram isso comigo. Olhando para os meus olhos. Eu disse para o meu pai, minha mãe, sentado na cama deles num dia de noite. Os dois lá, e eu disse, 10 horas da noite. Eu disse para os dois, vocês continuarem como estão, os dois vão para o inferno. Isso é coisa agradável de dizer para um pai e para uma mãe? Pois eu tive o privilégio de dizer. E eu digo privilégio, porque não podia ter algo melhor para eu dizer para eles, que demonstrasse mais o meu amor por eles, a minha vontade de vê-los fora daquela situação absolutamente terrível. E graças a Deus os dois se converteram, um já está com Cristo vibrantemente e a outra está aqui ouvindo. Ou seja, é duro dizer, é difícil dizer, mas o bem que faz. Quer dizer que você que está vendo alguém chegando no precipício, não vai dizer nada. Porque ela não quer ouvir, ela vai dizer que é mentira sua, que você está perseguindo, ou seja lá o que for, ou por algum motivo você não vai dizer. A pessoa não fala por você, diz se você tem vergonha na cara, nunca mais se dirige a mim. Ah, é? Pois estou vendo cair no precipício, eu não falo mais, né? Para se dirigir a você, não me dirige. É muito improvável que isso aconteça, porque ele vai arrancar do fundo do coração dele um pouco de humanidade e dizer assim, meu amigo ou inimigo, sei lá, para, você vai morrer. Você ele vai dizer que não tenho vergonha porque falei com ele e tal. Salvei a vida dele. Então é isto. Esse é o propósito de quando um crente diz para aquele que não tem Cristo ainda, cuidado com essas coisas. Agora o crente, aí é bom, tem esperança. E eu sempre gosto de dizer, essa esperança do crente pode dizer que é sinônimo de certeza, absoluta certeza. Poderíamos citar várias passagens para mostrar da certeza. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 2 Tessalonicenses 2 e 16. Diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Que diferença do que nós lemos há pouco tempo para aqueles que não têm esperança. Então, há os que não têm esperança. E há os que têm uma esperança / certeza, convicção absoluta. É espetacular. E agora não mais esperança para esta vida. Olha, eu tenho uma notícia de boa esperança para você, meu amigo. Surgiu um remédio novo que vai tentar, que estão tentando para ver se cura esse tipo de doença que você tem e tal. Que é uma grande notícia para quem está com uma doença terminal, coisa assim. Mas não é isso. Essa esperança aqui é eterna mesmo. Pode vir guerra, pode vir peste, pode vir Covid, pode vir o que for, pode vir todo tipo de descarrilhamento da humanidade em termos morais, espirituais, de todas as ordens, caos, anarquia, pode vir o que vier, inflação, dominação de um povo sobre o outro, pode vir o que vier. Eu tenho certeza de que eu tenho a vida eterna.
Isso é que é uma forma de viver invejável. Ou seja, para ter inveja, seria muito bom se os crentes fossem alvo de inveja daqueles que não são. Em algum momento, quando o pecador está para se converter, está realmente naquele limite de se jogar nos braços de Cristo, acho que ali podemos dizer que tem uma inveja mesmo. Eu quero ser como ele. Eu quero ter essa esperança. Eu quero estar apavorado com guerra, com isso, com aquilo. Não. Bem, temos medo no sentido pequeno da palavra, é normal, a nossa manutenção, comida, nossos filhos, nossa ordem, nossa paz, nossos lares. É normal que a gente se preocupe e tal. Mas é limitado. Porque no fim vem a morte mesmo, com guerra, sem guerra, com doença, sem doença. Um dia essa morte, a tal dessa morte, chega. A não ser que Cristo volte antes. Mas se não, a morte vai chegar pacificamente, na sua cama, às vezes dormindo, apaga, ou de qualquer jeito, vai chegar mesmo. Então, o enfrentamento com a eternidade vai chegar, rapidamente ou não sei. E quando eu digo rapidamente ou não, esse ou não quer dizer alguns anos ou décadas. Mas se olhar isso em termos de eternidade, é nada, como a Bíblia diz, nossa vida é uma folha, que hoje uma flor que está linda, hoje amanhã murchou, caiu, é uma neblina que está aqui impedindo a visão, daqui a pouco se abriu, o sol bateu, se abriu, você está vendo tudo. É rápido. Assim é a vida humana. Então, graças a Deus, tem esperança. Essa esperança do crente, o que é? É que ele vai viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Basicamente, é isso. Passando pelo milênio aqui na terra, como cremos que acontecerá, e depois na Nova Jerusalém, como já falamos sobre ela quando pregamos sobre o Apocalipse, mas sempre com o Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 17, versículo 24, ele mesmo falou assim, João 17 e 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. A minha glória, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E continua. O desejo dele é centralizado em você. Eu, o mísero pecador, que ainda hoje sou perdoado por Jesus Cristo, sim, entregue a ele, sim, nas mãos dele garantido, sim, mas, infelizmente, ainda pecador, cada um de nós crentes ainda magoa Deus com seus pecados, é uma tristeza, mas é assim. Mas isso não tem nada a ver mais com a nossa salvação, está garantida. Aí nós dizemos, o pobre coitado aqui nesta terra, frágil, medroso, covarde, sei lá o que for, eu sou alvo do desejo máximo do Filho de Deus. O desejo dele não, eu gostaria de ter o restante do universo, meu Pai Celeste. Eu só tenho metade, eu quero o resto. Não. Meu desejo é dominar o mundo das trevas, Satanás e seus demônios. Esse é meu grande desejo. Não, apesar de que ele domina. E vai prender Satanás, vai jogá-lo no lago eterno. Vai, tudo isso aí vai. Mas não é o grande desejo de Cristo, é destruir o diabo, eliminar o poder do diabo. Não. Curioso, né? Não, meu Deus, eu tenho um plano com relação aos anjos. Aproveitamento melhor dos anjos e ser mais adorado por eles. Não. O grande desejo, quando eu digo não, é que esse não é o grande desejo, né? Que ele tem os planos dele, que eu nem sei quais são, como estão misteriosos demais, e ele não diz tudo para nós. Mas uma coisa ele nos diz, se eu tenho um desejo, eu tenho um grande e especial desejo,
E esse desejo é com relação ao crente, aquele pecadorzinho, miserável, fraco, pelo qual eu morri porque eu amei. E aquele pecadorzinho entendeu isso. O Espírito Santo deu a ele entendimento para dizer: estou perdido, ai de mim, sou homem de pecado, eu preciso de Cristo. E se arrepende profundamente e se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Pronto. Deixou de ser um miserável pecadorzinho para ser agora um filho de Deus. E se ainda é pecador, que é enquanto estiver aqui, já é dentro de um contexto diferente por um certo tempo e já não gosta de pecar. Antes ele se alegrava, se gabava com os pecados. Agora ele chora, ele tem raiva de si próprio porque está pecando e magoando o seu Salvador. É outra coisa. Outra coisa. Então Cristo olha para ele e diz: esse é meu querido, esse é amado. Morri por ele. E o meu desejo é assim: eu morri por ele, tá bom, então já lhe livrei do inferno, reservei uma área do céu para você, salvo, vai ter muita alegria lá, vai ser muito gostoso lá, e eu fico com meu Pai Celeste, que separado, sou Deus, ele é homem, mas é Deus também, então vai haver duas divisões no céu, aqui Deus aqui, e os que Cristo redimiu do pecado e salvou, ficam ali, mas muito bem protegidos, muito satisfeitos, muito felizes, não vai faltar nada para eles, mas é assim que vai ser. Já seria muito bom, comparado com quem está no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, em lugar de tormento. Que espetáculo, está no céu. Nós aqui, Cristo lá, já é bom demais, mas não é assim, não, o que eu quero mesmo é que ele esteja pertinho de mim. Irmãos, não dá nem para acreditar. E é só o que a gente deve acreditar, claro. Mas é bom demais para ser verdade, que é verdade. A gente fica assim, é um sonho. É, muito mais do que um sonho. Mas que coisa. Detalhe, ele quer a sua companhia para que você se alegre com ele e venda a glória dele. Já pensou o que será ver a glória de Cristo? Nós vibramos com ele sem ver a glória dele hoje. Nós conhecemos a glória dele de uma maneira muito íntima, muito interna, muito imperfeita, por nossa causa, pelo nosso pecado, que ainda são, infelizmente, uma trava para o nosso gozo maior espiritual e tudo mais, mas vendo Jesus Cristo na glória dele que maravilha. Pois é, esse é o contraste com relação ao que não tem esperança. O não crente, Deus apenas suporta enquanto está vivo nessa terra. Querem ver? Romanos 9, 22. Deus lhe aguenta. Se você não é crente ainda, pode ficar certo disso. A Bíblia diz que Deus lhe aguenta. Sabe aquela história? Se eu não aguento mais você, eu não suporto mais a sua companhia ou a sua presença. Pois é nesse sentido em que a Bíblia diz que Deus lhe aguenta. Romanos 9, 22. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade ou paciência. A minha versão, inclusive, tem paciência mesmo, e outras têm longanimidade. Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Dois tipos de jarros.
Um tipo vai ser alvo da ira de Deus. O outro tipo, alvo da misericórdia de Deus. 2 tipos, perdidos e os salvos, sem Cristo, com Cristo. E os 2 grupos, lado a lado. E claramente dizendo, se eu sou pecador, vou para o inferno, o que eu faço nessa vida? Deus deve se agradar de mim de alguma coisa. Não, Deus lhe aguenta. Lhe suporta, do jeito que você suporta alguém extremamente desagradável aos seus olhos. Mas foi ele que me criou, claro. O que tem a ver com a outra? Ele é Deus e faz o que ele quer. E por que ele me aguenta? Está escrito. Porque pela ira que ele vai demonstrar sobre você, ele vai mostrar quem é esse Deus de justiça, de poder, de exigência com o que é correto, o que é reto, o que é certo, o que é santo. Ele vai mostrar em você, na sua condenação, ele vai se exaltar no sentido de mostrar a glória dele, glória essa representada pela ira, e pela justiça e pela santidade. Você existe para isso. Enquanto não se converteu o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que essa é a finalidade de eu estar vivo, ou viva hoje, é essa? Não é se formar, casar, ter filho, ganhar dinheiro. Não, isso é secundário. Altamente secundário. Olhando pelos olhos de Deus de uma maneira muito, muito nítida, como um raio laser em cima, olhando assim muito especificamente, esse é o motivo de um não crente estar vivo. É Deus lhe aguentando para o dia chegar dele mostrar em você o tamanho da ira dele contra alguém que recusou a salvação que o filho dele operou naquela cruz. É duro, mas é verdade, isso é fato. E a gente preocupado, né, com inflação, com eleição, vota no quem, vota lá, a Rússia, a Ucrânia, e é isso aqui, preocupado, com o dia a dia. Tudo bem, eu já disse, é razoável, normal, nos preocuparmos com as coisas que nos rodeiam, a nossa segurança, e assim, tá bom. Nosso dia a dia, nosso comer, nosso vestir, tudo bem. Mas o problema é que as pessoas se preocupam com isto como se não existisse o mais importante. Não, o mais importante é quem vai ganhar a eleição. Esse é o problema. Isso aqui você se exalta dele, é aí. É que você vai defender o fulano ou o ciclano. De família se dividindo estupidamente e tal, por causa de política baixa, que todos os lados são corruptos, todos os lados são mentirosos, todos os lados são farsantes, todos os lados, de uma maneira geral. A politicagem é solta. Pode haver raríssimas exceções, pode haver, e graus de insinceridade e de manipulação com o que é público. Todos. Não queira troco. E é muita ingenuidade pensar o contrário. Voltando, é isso que você está pensando hoje o tempo todo, e lendo, e acompanhando esse tipo de coisa? É a inflação? É onde é que vai aplicar o seu dinheirinho, o seu dinheirão, sei lá. É isso que a Rússia agora, a China, a Rússia, tá, e lê. Qual é a posição geopolítica do país hoje? Então, metade que você está lendo é mentira, fake, você sabe disso. E não sabe diferenciar uma coisa da outra. Aí está o mundo aí todinho falando nisso, outros não querem saber nada disso, mas querem saber de mulher, os homens e as mulheres de homens, e de farra, ou seja lá o que for, filosofias transcendentais, que não levam a nada, bolhas, aí querem escapar das coisas daqui, sim, já é alguma coisa, entenderem que as daqui são muito ruins mesmo, mas aí querem escapar de uma maneira completamente
aleatória. Eu vou ver que isso aqui, eu vou ver se aquilo ali é bom, se o que o fulano pensa, aí gosta de um filósofo tal, depois muda, não é esse aqui não. Agora eu quero é esse. Aí tenta outra coisa, tenta outra coisa, tenta outra coisa. E chegou perto, né, e sacou que as coisas daqui valem muito pouco, tenta aumentar um pouquinho o nível dos pensamentos para as coisas existenciais mesmo, e erram em coisas que não tem o menor sentido. Aí vem o Deus, criador de tudo, com a Bíblia dessa dada para a humanidade, à custa da vida de homens e mulheres que escreveram e que viveram, e estão relatados aqui muitos deles, e dizendo, olha o inferno, não tem Cristo, eu estou lhe aguentando só, até o momento. No momento que você for embora, eu vou mostrar para você a sua ira, a minha ira sobre você. Você não tem esperança. Que Deus malvado? Malvado? Mas se ele está dizendo assim, você quer ter esperança? Olha aqui o que eu fiz. Eu dei o meu filho querido para morrer por você, e você me diz que eu sou malvado. Ele pagou pelos seus pecados. Qualquer $1 milhão paga essa sua salvação. Não tem preço. Para rico, para pobre, não interessa. É a sua alma, que é uma alma atormentada, como a alma de todo pecador é atormentada. Todo pecador. Não tem paz. Pensa que tem, mas é uma paz fictícia. É fake. A paz que o pecador tem sem Cristo é fake. Não é paz, coisa nenhuma. Desaparece a qualquer momento. A paz de Cristo, é outra coisa. Aí não, porque Deus é muito... Ele é muito bom. E a Bíblia diz, ele está suportando com muita paciência a sua vida sem Cristo. Você o ofende, você o irrita, você o magoa. Sabia? E é duro para ele, Deus, suportar você, a sua pessoa, é insuportável aos olhos de Deus sem Cristo. Dizendo de outra forma, a sua pessoa sem Cristo é insuportável aos olhos de Deus. E ele suporta porque a longanimidade dele é deste tamanho, a paciência dele é enorme, só por isso. Porque se não fosse, você já tinha sido há muito tempo. E vai ser um dia. E vai ser jogado no inferno. Essa é a verdade. É uma diferença muito grande para quem tem esperança e para o que não tem esperança. O que tem, aguarda com expectativa o futuro. Expectativa. Eita, vai chegar. É bom demais, é bom demais. Não sei exatamente como será, mas bom demais, bom demais. Quem não tem esperança sente, no mínimo, uma grande e desconfortável interrogação, mesmo que seja de noite, na cama, no travesseiro ali, algo faz pensar, talvez depois de tomar umas, ou sem tomar coisa nenhuma, ou de fumar umas, ou sem fumar nada, eu não sei como, mas chega o momento, ou momentos, em que a alma do que não tem esperança diz, eita, meu professor morreu ontem, caiu, bateu a cabeça. O meu primo morreu, pegou um câncer com 15 anos e morreu. O outro diz aqui, e eu? Eu já passei por isso, antes da minha conversão. Talvez você tenha passado também. Muito bem. Nona, então, e última. O não crente não consegue agradar a Deus com as suas obras. O não crente não consegue agradar a Deus com as suas obras, más ou boas. Ainda bem. Pensei que o senhor ia dizer que o não crente é tão desgraçado, coitado, que só tem más obras. Não, tem boas também. Mas não agrada a Deus de uma maneira mais profunda. Na realidade, quando eu falei que o homem nasce espiritualmente morto, isso já ficou implícito. Como é que alguém que é morto vai agradar a Deus de alguma maneira? Não pode. Mas eu quero tornar um pouquinho mais explícito e encerrar a pregação e a própria série.
Eu acho que muita gente deve pensar algo assim, não talvez com tanta clareza e um raciocínio tão bem construído na própria mente, mas talvez tenha essa sensação. Esse negócio de nascer cortado de Deus, o pastor vive dizendo isso, ou espiritualmente morto, isso é muito complicado. Eu não entendo bem essas coisas, não. O que eu sei é o seguinte: eu acredito em Deus. Não tem pastor no mundo que vem dizer que eu não acredito em Deus, porque eu acredito em Deus. Posso não ser crente, mas eu acredito em Deus. Eu confesso que sou pecador. Eu sei que sou. Confesso que eu tenho os meus pecados, sim. Mas eu também tenho virtudes. Vai dizer que eu não tenho virtude, pastorzinho? Eu tenho minhas virtudes. Eu tenho minhas coisas boas. Eu tenho minhas obras de caridade, de ajuda. Tenho. Talvez o senhor não saiba, mas eu tenho. Eu gosto de agradar a Deus. Procuro agradar a Deus. E tenho certeza de que Ele se agrada de mim quando eu faço coisas boas. É um bom argumento. Eu reconheço. Aquele que não é crente em Jesus Cristo, que pensa ou argumenta desta forma, está usando um bom argumento. Acredito em Deus, confesso que tenho os meus pecados, mas eu também tenho virtudes, e eu procuro agradar a Deus, e tenho certeza de que Ele se agrada de mim quando eu faço coisas boas. Bom argumento. Eu concordo? Sim e não. De fato, você pode até agradar a Deus de uma maneira pontual, através de uma boa ação. Você fez uma ação coerente com os atributos de Deus, uma ação que mostra amor, que mostra caridade, que mostra pena pelo semelhante, misericórdia, compaixão. Sim, você agrada a Deus naquele ponto, naquela parte isolada do seu comportamento, da sua pessoa. Mas isso não significa que como um todo, a sua pessoa, o seu ser, a sua vida em geral é aprovada por Deus e agradável a Deus. Não mostra. Uma coisa é você ter, de fato, prática de algumas boas ações. Mas aí que você é aprovado, dizer aquela pessoa é querida ao meu coração, Deus dizendo. Aí eu tenho que discordar profundamente, que não é nem eu, mas são as Escrituras. Olha como é que Deus considera as obras de um não crente. Aliás, a situação é pior ainda. Como é que Deus considera as obras boas de um não crente? Quer ver? Isaías 64 e 6. Talvez valha a pena esperar um pouquinho para você chegar lá, ver, marcar, se é que você já não sabe de cor, mas tudo bem, marque lá, você crente ou não. Mas como disse já, a importância de saber dessas coisas até para mostrar para quem não é salvo. E se você não é salvo ainda, aí você traga para você isto. Isso é uma coisa só sua. Aqui o profeta, falando em nome do povo de Israel, incrédulo, desobediente, rebelde, com exceções, mas de maneira geral, ele era representativo do povo, não que Isaías fosse um não crente, um não salvo, que obviamente ele era, mas ele é representativo. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. É assim que Deus vê as obras de justiça boas
de caridade de quem é rebelde a ele, Deus. E a rebeldia mais claramente exibida hoje por qualquer pessoa, depois da vinda de Cristo neste mundo e o retorno dele ao céu, a rebeldia é mostrada através da atitude com relação ao Filho querido de Deus, a Jesus Cristo. Este é o ponto. Conheci pessoas que dizem, eu creio em Deus, acredito em Deus, mas Jesus Cristo, tenho minhas dúvidas. Tudo bem, eu acredito que ele foi um homem bom, não tem nada ruim registrado com relação a ele e tudo, mas foi um homem muito bom, pregador, do que é correto e tudo. Mas daí para dizer que ele é Deus, que ele faz parte de uma trindade, não, aí eu não consigo alcançar. Eu não consigo crer, nem alcançar, mas não consigo crer. Pois é, essa pessoa está, aos olhos de Deus, desaprovada, não aceita. Quem tem a mim tem um pai, quem não tem a mim não tem um pai. Acabou, pronto. É assim. Então, se você quiser medir a sua relação com Deus, veja a sua relação com Cristo. Porque é a porta, é o caminho, eu sou o caminho. Até Deus é Jesus Cristo, ok? Então, aqui está aí dizendo o que Deus acha da obra de justiça. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que, aos olhos de Deus, ele pode até aprovar uma boa obra. Agora está dizendo que essa boa obra é como um trapo de imundície. Afinal de contas, é simples. Esta boa obra não vai contribuir para a aceitação da sua pessoa diante de Deus, muito menos para você dizer, Senhor, olha esta minha boa obra, coloca aí na tua balança, conta aí para meu crédito. Deixa eu ver a sua obra para esse efeito. Cheirando mal. Senhor, é minha boa obra. Pois é. Para mim, a boa obra de alguém que é rebelde ao meu filho, cheira mal. Mas tu não aprovaste? Aprovo porque você fez bem a uma pessoa e eu gostei daquilo ali. Mas para efeito de eu botar para seu crédito? Não. Não. Não tem crédito de ninguém. O pecador não tem crédito diante de mim, de nada. Só tem débito que vai pagar no inferno. Agora, você quer ter crédito junto a mim? Encoste-se. Se entregue a quem tem um crédito enorme, infinito, diante de mim. Meu filho Jesus Cristo. Peça a Ele para transferir uma parte desse crédito que Ele tem comigo para você. Eu transfiro. Aí você pode falar que tem crédito comigo via Jesus Cristo. Não me venha com obras bonitas e querer que eu conte como uma coisa agradável a mim. Para este efeito, não conta. Cheira mal. É assim. Vou pular umas coisas. É impossível o homem natural agradar a Deus, mesmo com boas obras. Hebreus 11:6 diz assim, já cheguei lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E a passagem continua. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui sim, está falando de um agrado da pessoa, um agrado geral, não um agrado pontual, como já expliquei. Ninguém é salvo por obras. Ninguém. Tanta passagem, meus irmãos e meus amigos. Romanos 3, versículo 27. Lê assim. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído o orgulho de quem tem boas obras. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Aí você passa a página, lá na minha Bíblia, nem passa a página, porque é no capítulo 4, versículo 2, que está na minha frente aqui. Aí diz, porque
se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Creu em Deus, não por obras. Mais à frente, no capítulo 14 de Romanos, em versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo. 14 e 18, Romanos. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, assim, exato. E é aprovado pelas pessoas. Mas eu quero mostrar aqui. O que serve a Cristo através do Senhor Jesus Cristo, conforme o contexto, é agradável a Deus. Consegue agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Quero, pois sirva a Cristo. E você vai conseguir. A famosa passagem de Tiago, capítulo 2. Aliás, não, ainda Gálatas 2 e 16. Gálatas 2 e 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. A passagem continua. Muito bem. Então, como contraste, o crente não apenas consegue agradar a Deus com as suas obras, mas essas obras foram preparadas por Deus antes do crente nascer. Preparadas para nós andarmos nelas. Está aqui. Vou ler mais 3 passagens ou 4 e eu vou encerrar. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pronto, Senhor, aqui estou, cheguei, estou vindo da terra, derrame cerebral, um acidente de carro, um tiro no assalto, estou aqui. Agora, Senhor, se tu não tens aí no teu computador, pode anotar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lembra daquela velhinha que eu ajudei a atravessar a rua? Pois é. Lembra daquele pobrezinho que eu dei um dinheirinho para ele ajudar a construir a casa dele depois da enchente? Lembra? Pois é. Então, Senhor, vá colocando aí as minhas boas obras e depois a gente vê os meus pecados. Depois a gente vê. Mas vamos logo aqui porque eu tenho para te mostrar. Para. Salvação não é pelas boas obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque aí alguém chegaria lá, um monte de boas obras, aí dizia, pronto, eu fui fazer o balanço e você passou. Passei? Passou. Pode entrar no céu. De presente. A vida é até presente? Não. Não apresentei minhas boas obras? Não foi contada cada obra minha aqui, boa, de caridade, de compaixão? Não foi? E não ganharam dos meus pecados? Então, o crédito é meu. Eu vou entrar no céu porque eu conquistei. É o meu céu. Tudo bem, tu fizeste e tal, mas a entrada dele é por minha. Meu comportamento. Não. Não é por obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, falando de crentes, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está aí. Pode praticar boas obras à vontade. E é bom que pratique, porque Deus está contando com isso. Ele preparou para você andar nelas.
Ele quer, isso agrada. Então, é um erro enorme dizer, não, os crentes não valorizam boas obras. Os crentes só querem saber de fé. Boas obras, nada. Boas obras não salvam ninguém, então estão nem aí para boas obras. Isso é uma distorção ao que nós ensinamos, conforme a Bíblia ensina. As boas obras são tão importantes que Deus preparou para nós. Isso agrada tremendamente a Ele. Mas boas obras de quem? De pessoas que foram rebeldes a Ele, mas agora são dele via Jesus Cristo. Pessoas que exerceram fé em Cristo e pediram a Cristo um pouquinho do teu crédito a Deus para que meus pecados sejam anulados. E Ele diz, ok. Então, daí para frente, alguém assim, que a Bíblia chama de regeneração espiritual, agora você é um filho de Deus, agora o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Então tem tudo a ver as boas obras deste momento em diante. E as próprias boas obras têm a ver com a vida de um descrente também, para ajudar os outros, como eu disse, agradam a Deus de uma maneira pontual, mas não tem nada a ver com salvação. Este é o ponto. Então o crente pode dizer assim, eu desejo intensamente fazer boas obras. Ele não diz isso assim, falando baixinho com vergonha, porque o crente, negócio de boas obras, ele não gosta muito. Não, ele diz claramente. Ele não se gaba muito, porque, afinal de contas, uma mão esquerda deve esconder da outra que faz, para não se gabar e tal. Mas, sim, o crente é autorizado a fazer boas obras, deve fazer boas obras. É importante. Mas só tem sentido ele pensar nisso em termos de agradar a Deus, como parte da sua pessoa, depois da sua conversão. Mas isso aí não tem a menor dúvida. Muito bem. Vou encerrar com Tiago, capítulo 2. Ainda falando essa questão de fé e boas obras, que não haja dúvidas. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim. Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, uma fé genuína, ela produz naturalmente boas obras. Então, é vital a prática de boas obras por parte daquele que já cumpriu diante de Deus, já prestou contas diante de Deus através de Cristo. E agora está perdoado, absolvido e tornado filho de Deus. Tem tudo a ver. Versículo 24, mesmo capítulo. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé, mostrando que a fé opera de uma forma tal que produz boas obras e que é extremamente importante. Versículo 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé é que salva. E abre o caminho para a pessoa agora perdoada praticar boas obras extremamente agradáveis ao nosso Deus. Muito bem, eu espero que essas 4 pregações sobre as diferenças tenham, entre o crente e o não crente em Cristo, tenham um efeito duplo. Deixar nós crentes extremamente gratos a Deus pela nossa salvação. Sempre é bom lembrar, como eu falei no início, de onde nós viemos, né? Da situação da qual nós fomos arrancados pelo poder de Deus, e deixar aos não crentes mesmo preocupados com a própria situação, humildes diante de Deus, para pedir por esta salvação, pedir por esta fé que vai produzir modificações tão profundas na sua vida, nesta terra, e muito especialmente, como já falei,
na vida eterna, escapando de um inferno terrível, inimaginavelmente ruim, para um céu maravilhoso, inimaginavelmente espetacular. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo santifique essas palavras nos corações. Qualquer coração que tenha ouvido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.